Bom, a gente vai apresentar o trabalho de teste sobre o artigo Avaliação de Desempenho de Sistema Web por meio de testes automatizados. O nosso grupo é Daniel Nunes, João Dias, eu, Maicon Felipe, Pedro Damasceno e Otávio Martins. Bom, eu vou falar um pouco sobre o problema encontrado. A gente estuda em testes que a fase de testes é crucial para um projeto porque ela tem que gerar valor ao produto, que acaba indo em produção com menos problemas, fazendo com que a empresa diminua muito os gastos com manutenção, que é gerado pelo retrabalho que a equipe teria para resolver os problemas encontrados na utilização, além de ter que lidar com a pressão de ter que consertar um sistema que já está em produção o mais rápido possível. E para aumentar tanto a produtividade quanto a assertividade dos testes, é muito importante que eles sejam feitos de maneira automatizada, o que garante aí que a equipe gaste menos tempo no que realmente importa e não fazendo teste manual o tempo todo. O problema encontrado então foi o desenvolvimento de testes confiáveis e com alta cobertura para serem realizados no sistema web. Então, vou falar um pouco sobre a concorrência. O que acontece? A infraestrutura das aplicações web são, na sua maioria, feitas por sistemas distribuídos. E também são construídos por hardware de clientes e servidores. Mas o porquê dessa questão de concorrência? Quando a gente tem um número de requisições simultâneas, várias requisições para um mesmo lugar, a gente acaba tendo essa lentidão, esse travamento de várias pessoas tentando acessar a mesma coisa. E isso aí pode acarretar um problema para a gente. E também tem a questão de teste de desempenho, que um erro muito comum é que assim, ele é uma das tarefas mais importantes e geralmente as empresas ignoram esse teste, por achar que ele é banal, que não importa muito. E geralmente quando você ignora ele assim, você pode ter uma economia de dinheiro inicial, só que ele vai te trazer resultados ruins a longo prazo. E assim, quando você atinge cargas de trabalho elevadas, que você vê esse resultado ruim aparente. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do estudo de caso. Nosso estudo de caso, o cenário proposto no nosso estudo de caso, foi a empresa TOTVS. Ela é sediada na unidade de Joinville, na área da tecnologia, e atualmente, na época do artigo, ela liderava o mercado brasileiro no ramo, com cerca de 53,1% do mercado sendo atendido por ela. Essa porcentagem na América Latina é de 35,6% e, por isso, ela era a maior empresa nesse ramo de gestão de aplicativos empresariais. Bom, o nosso estudo foi sobre a navegação simulada de usuário e os requisitos foram esses a seguir em tópicos: acesso ao URL, login e logout no produto, carga do menu, navegação, busca e programas WebSpeed. Então, meu nome é Pedro, eu vou estar falando um pouquinho dos grupos de teste que foram criados nesse estudo de caso. Então, nesse teste ele foi basicamente criado 4 threads que dentro do JMeter, que eu vou estar falando um pouquinho mais à frente, que são basicamente as 4 funcionalidades a serem testadas no sistema. Cada thread ela é informada a partir dela a quantidade de usuários que irão participar desse teste para simultaneamente testar essas funcionalidades. Entre elas a gente tem o login, para testar a quantidade de usuários que vão ser suportados no login. Login com menu, já nessa parte já vem a diferença de ser testado com diferentes permissões dentro desse sistema da TOTS, por causa que aí através de cada permissão a gente vai ver um menu diferente e vai conseguir analisar. Aí seguindo, a gente tem o login de busca e navegação, que segue o mesmo padrão, e depois o WebSped, que é uma linguagem de programação do Progress, que ela é integrada com a linguagem web. Então, ela vai interagir com a linguagem web, que nesse caso desse sistema vai ser com HTML, XML, CSS e JavaScript, para a gente estar testando.
Nesse slide, basicamente, ele vai mostrar como os dados foram utilizados nesse teste. A gente tem para testar a quantidade de, por exemplo, o estresse do sistema, pelo que são as cargas. Nos 3 primeiros threads foram utilizados JBoss, que vão significar a quantidade máxima de usuários que foram testados simultaneamente. E na WebSped a gente testou de 250 a 500 usuários. Os parâmetros que foram retirados para ser os resultados desse teste, que vão ser apresentados posteriormente, são a taxa de utilização dos recursos através do uso desses usuários, a taxa de transferência ou requisição, a taxa de transferência total, que é a soma, e o percentual de erros que foram encontrados através da quantidade máxima de usuários que foram rodados. Não a máxima, mas a quantidade ao decorrer que foram testados, os erros que foram aparecendo dentro do sistema. Então, nesse slide eu vou estar falando um pouquinho das ferramentas que foram utilizadas nesse teste. Primeiramente, a gente tem o JMeter, que já foi citado anteriormente quando eu falei no slide dos 4 grupos de usuários, que são as threads criadas. Então, ele é uma ferramenta de teste, tanto de carga quanto de estresse, que ela é essencial para a gente testar essa performance da aplicação, que nesse caso é de uma aplicação web, e onde a gente vai ver os picos de tráfego. Ela é onde foi gravadas as nossas ferramentas de testes, que é as 4 threads que já foram citadas anteriormente. E dentro do IBS thread do WebSped, a gente tem a criação de proxies HTTP e assim por diante. Depois a gente tem o Windows Perform, que é um monitor de desempenho do próprio Windows. Ele já vem instalado no nosso sistema operacional e dentro desse teste, ele vai funcionar como um coletor de dados que a partir que estiver rodando, esse monitor de desempenho ele vai ser executado e vai monitorar os recursos do sistema. E por final a gente tem a mesma uma aplicação do mesmo pacote, que é o Windows Performance Analysis, que ele vai analisar esses próprios dados que foram retirados do anterior, que foram dados de CPU, rede, disco, memória, que foram gastos através desse sistema, e eles vão gerar relatórios e gráficos para a gente analisar quais foram os gastos que houve através do teste. Nesse slide mostra o script de teste, o andamento de como foi realizado para no final acontecer a execução. Primeiramente, a gente cria um servidor de proxy HTTP no JMeter, que foi falado, que vai ser responsável por capturar as informações, as requisições, os cookies da página e inseri-las como requisição. Com isso, vai ser inserida no navegador, alterando a antiga para um novo direcionamento, que vai ser o que já foi criado. A partir dos 4 grupos, passando por diante, a partir dos 4 grupos que já foram falados anteriormente, estes vão ser incluídos no JMeter para a realização das determinadas atividades, que eles vão simular uma quantidade específica de usuários e vão agrupar as requisições gravadas, os relatórios e os demais elementos. Depois, a gente tem uma gravação do cenário de cada thread. Por quê? Eles vão ser adicionados para simular usuários reais, a partir de como se fosse pessoas reais mexendo mesmo dentro do sistema. Em login, que vai ter a primeira thread e a segunda, que é a de login e login com menu, vão ser adicionados temporizadores para mostrarem que aquela requisição ela vai durar um maior tempo. Que é, por exemplo, cada requisição vai demorar 3 segundos de disparo, porque vai demonstrar usuários entrando dentro do sistema. E nela também a gente vai ter um arquivo de CSV, que vão ser valores separados por vírgula. Vai ser uma lista de usuários e senhas que vão estar cadastradas previamente dentro do produto. E dentro dela, a partir disso, já vai ser criado as diferenças de permissões, para a gente testar a parte do menu que tem a diferenciação. Depois a gente tem a manutenção desses...
Antes a gente limpa o histórico também dos cookies e o cache do navegador para o teste de WebSped. E depois a gente tem a manutenção desse script caso seja necessário. E por fim a gente executa esse teste. Bom, vou falar um pouco agora dos resultados obtidos aí pelo teste de desempenho. Bom, dentro do resultado dos programas de WebSped, né, que foram separados aí, um teste com 500 usuários simultâneos e um teste com 250 usuários, foi observado no de 500 usuários que entre as mais de quase 6 milhões de requisições que foram realizadas, 50% delas apresentaram erros. Isso ocorreu principalmente devido ao fato de que houve uma falta de agentes dentro do servidor de aplicação do WebSped, o que significa que, por ser exatamente os agentes que recebem as requisições, a partir de um determinado limite ali, as demais requisições não conseguiram ser atendidas pelo WebSped, o que acabou fazendo com que houvesse, né, pela parte aí dos usuários, 50% de erros, né? Para os testes de 250 usuários, se a gente observar aí pelo gráfico, a gente teve bem menos erros, né? Foi 0,1% entre as mais de 6 milhões aí as quase 6 milhões de requisições. A vazão que dentro desse teste foi verificada foi de 5,1 requisições por segundo e a taxa de transferência de 31,9 KB por segundo. Já no teste de login e logout, foi realizado aí um total de 2.400 requisições, sendo que entre elas 41% apresentou erros, né? E o principal programa que apresentou esse problema foi o logout.jsp, com 70% de erros dentro das 400 requisições que ele realizou. A vazão total foi de 35,3 requisições por segundo e a taxa de transferência de 371,5 KB por segundo. Se a gente observar aí pelo gráfico, na taxa de erro, a gente consegue verificar o logout.jsp como sendo o principal programa com problemas aí, possibilitando aí que o que mostra, né, na verdade, que os testes de desempenho mostram exatamente em qual ponto o sistema deve ser melhorado. Bom, falando um pouquinho já de login e logout com carga de menu, né? A operação de logout não apresentou falhas expressivas. A operação de login apresentou um total de 16.408 requisições, com uma porcentagem de erro de 38%. 80% desses erros vieram das aplicações em JavaScript, sendo a maioria desses erros do ABL Script, do histórico de programas, do DataSum Interactive e do OE Tags. Falando sobre o logout, que de novo não apresentou falhas expressivas, mas ele teve esqueci que medida que é essa. Ele teve uma taxa de a vazão de 1.4 requisições por segundo e a taxa de transferência de 27.5 KB por segundo. Falando sobre login, buscas, navegação no menu e logout, novamente, a gente teve um total de 15.770 requisições, sendo 40% disso de erros, e desses erros, 70% vindos do JavaScript também. A gente teve uma vazão de 3.7 requisições por segundo e uma taxa de transferência de 87.1 KB por segundo. Bom, com isso a gente concluiu que esse estudo sobre a grande importância dos testes automatizados no desenvolvimento de um sistema, os testes eles conseguem simular situações de alto uso
em que os servidores, por exemplo, recebem muitas requisições ao mesmo tempo. Ou seja, eles vão ser capazes de simular situações extremas no cotidiano da organização que usa o produto. Além disso, eles vão permitir também que o desempenho do produto ele seja avaliado logo após alterações no código, o que evita que novos erros venham a acontecer sem intenção, e isso, além de gerar economia para as duas empresas, para o cliente e para o desenvolvedor, aumenta também a produtividade e a credibilidade da equipe de desenvolvimento no mercado.